Destravar. Turma, vamos lá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Hoje eu estava lá na FAMIC, dei o primeiro horário lá da FAMIC, bacaninha, matei um pouco de saudade, espero que no dia que for a aula com vocês, todos vocês vão lá, né? Para me dar a presença, poder matar um pouquinho a saudade também, mas é isso. Vamos lá, semana passada, turma, postei uma aula aí para vocês das espécies tributárias, a qual a primeira espécie tributária que nós trabalhamos foram os impostos, e agora, essa semana, a gente trabalha aí duas espécies tributárias que eu expliquei para vocês, que foram as taxas e as contribuições de melhoria, né? As taxas, é importante a gente destacar aqui, que a primeira questão diferenciada dela dos impostos é a questão de ser um tributo vinculado, ou seja, tudo que eu pago de taxa, eu tenho aquela contraprestação a meu favor, né? Eu tenho ali aquele serviço específico, público, divisível, sendo prestado ou colocado à minha disposição ali, ou o próprio poder de polícia. Então, a taxa tem como fundamento ser um tributo vinculado, enquanto um imposto é um tributo não vinculado, né? Essas são as questões primordiais aí. Depois eu falei para vocês das contribuições de melhoria, que são aquelas contribuições cobradas quando você tem uma obra pública e dessa obra pública a gente tem a decorrência de uma valorização imobiliária. Expliquei cada peculiaridade de cada um desses itens aí, correto? Gostaria agora de abrir para a gente discutir, bater um papo, dúvidas, ver o que vocês entenderam, não entenderam, o que ficou bem explicado, o que não ficou. Vamos lá. Fala todo mundo junto, não, porque senão não entendo não, hein, gente? Professor, Diga, Lu. assim, é só uma reflexão. Essa contribuição de melhoria, então, não obstante ela esteja na Constituição, assim, né, de forma genérica e foi pormenorizada no CTN, na prática ela não existe. Isso, perfeito. E por Vamos que lá. que continua? Algumas questões interessantes. A primeira questão Tá. de pegadinha, que sempre é cobrado em prova, é o seguinte. Na Constituição, como eu li para vocês e expliquei e chamei atenção, fala assim, caberá aos municípios, aos estados e à União instituir lá impostos, taxas e contribuições de melhoria decorrente de obra pública. Ou seja, a única coisa que a Constituição fala é que contribuição de melhoria é cobrada decorrente de obra pública. Todas as regras de contribuição de melhoria não estão na Constituição, estão no CTN, que é decorrente de obra pública e que gere valorização imobiliária. Qual que é a pegadinha na hora da prova? A gente coloca que, conforme a Constituição preconiza, a contribuição de melhoria é decorrente de obra pública que decorra de valorização imobiliária. Certo ou errado? Errado. Porque a Constituição não fala que é obra pública que decorra de valorização imobiliária. É só obra pública, mais nada. Então, essa regra de contribuição de melhoria, quando eu falo de valorização imobiliária, está no CTN e não na Constituição. E aí eles fazem essa sacanagem na hora da prova e a gente escorrega, porque o conceito está certo, mas onde está o conceito que você erra? Entendeu? Então, primeiro cuidado é esse aí. Segunda coisa, indo para a pergunta que a Lu traz aqui, né? Nós temos a contribuição de melhoria disposta aí acerca no nosso sistema constitucional e temos ela também disposta aí no nosso sistema infraconstitucional, ou seja, o Código Tributário Nacional e Constituição da República, os dois trabalhando e falando aí da contribuição de melhoria. Por que ainda se insiste nesse diploma constitucional e legal, sendo que na prática ela não é usual? Na verdade, o meu sonho da minha vida é um dia poder pagar e ter que pagar contribuição de melhoria. Ah, professor, você está ficando doido? Pagar mais um tributo? Não, gente. Porque como eu expliquei na aula para vocês,
se a gente pagasse contribuição de melhoria, a gente ia fiscalizar de uma forma muito mais efetiva as obras públicas. A gente paga outros tributos com o intuito de custear a obra pública, sim? Claro. Você acha que quem fez a linha verde? A sociedade ou o governo Aécio Neves? Quem executou o projeto foi o governo. Mas quem está pagando e vai pagar o resto da vida somos todos nós, meros mortais. A diferença, se eu pagasse a linha verde por meio de uma contribuição de melhoria, eu ia lembrar positivamente do governo Aécio Neves que ele fez essa linha verde? Claro que não. Eu ia ficar pé da vida com ele. Por quê? Porque naquele governo inventaram uma tal de contribuição para eu pagar. Então, politicamente falando, contribuição de melhoria não é boa para governo nenhum, nem para o prefeito, nem para o governador, nem para o presidente. Por quê? Porque ao invés de você lembrar do presidente ou do governador ou do prefeito como ele fez alguma coisa boa, você vai lembrar dele com raiva. Por quê? Porque ele inventou uma tal de contribuição de melhoria para você pagar. Então, isso não enche urna, não enche voto e não dá voto. Segunda situação, a gente não dá conta nem de pagar os tributos que já tem no dia a dia e ainda vai enfiar mais um novo tributo para a gente. Terceira situação, juridicamente falando, artigo 80, 81 e 82, se não me falha a memória, 81 e 82 do Código Tributário Nacional, ele fala lá que toda contribuição de melhoria a ser instituída tem que ter lei própria e essas questões, todos os cidadãos que vão ser afetados e que têm imóveis que vão ser beneficiados, eles têm que ser intimados e eles podem impugnar administrativamente e judicialmente. O que isso quer dizer? O gestor público pode ter a melhor das boas intenções para instituir a contribuição de melhoria, mas sempre vai ter um proprietário de algum imóvel que vai ter raiva, vai propor uma ação judicial e vai conseguir uma liminar ali para não pagar ou não fazer a obra. E aí, o trem vai andar? Não. Agora, se a gente for no fritar dos ovos, no artigo do Código Tributário Nacional e ver tudo que tem que ter, isso já faz pelas regras administrativas. Eu vou fazer uma obra pública, eu já tenho que falar o valor orçado, eu já tenho que falar quantas pessoas diretas e indiretas vai atingir, quem que vai ser beneficiado, quem que não vai, quantos empregos geram, quanto não gera. A única coisa que teria é falar como que a população ali que vai ser beneficiada teria que custear, e se ia custear parte ou de forma integral, a depender da valorização imobiliária. O que isso ia acontecer? Na prática, ia ser outra coisa. Você acha que ia ter funcionário lá trabalhando, fazendo obra pública, fazendo 3 horas de almoço deitado na rua? Ia ficar todo mundo lá em cima. Meu filho, deu só 1 hora de almoço aí, volta para trabalhar. Resultado e diferença disso na prática, gente. Aquela trincheira ali que eles fizeram depois do BH Shopping, que vai para Nova Lima, ela foi toda custeada pela administração privada. Tá? Aquela ali perto que vai para o Belcor, que vai para Nova Lima. Resultado, ela ficou mais barata do que o orçado e ela ficou pronta antes da época que estava estimada a ficar. Então, isso é muito interessante. Quem dera se fosse solucionar e resolver. Né? Diga aí, Lucas, você colocou assim, 82 só não resolveu o problema, na minha opinião. Não, eu estava respondendo que o artigo que você falou dos pré-requisitos é 82. Aí da trincheira eu só falei que não resolveu nada, porque o fluxo ali continua terrível. Não, mas podia estar pior. Você tem que pensar sempre não, assim. Mas podia estar melhor também. Tá ruim, só podia estar pior. Entendeu? Gastos direito, velho. Entendeu, Lu? A pergunta? Entendi. Claro. Sim, mas eu fico pensando na utilidade prática, né? Se tem todas essas resistências na nossa realidade, eu fico pensando por que tá no código, né? É igual na próxima aula. A próxima aula eu vou falar de empréstimo compulsório. A mesmíssima coisa. Graças a Deus ele não tem utilidade hoje em dia, tomara que não tenha mesmo. Aí deixa o empréstimo compulsório para o próximo capítulo, para a próxima semana. Mais alguma dúvida, turma? Diga aí. Professor, esse negócio de falta. Fafá. Boa noite, pode falar, Fábio. Consegue me ouvir? Tá horrível o áudio.
Tá ruim, tá horrível, não. Tá horrível. Eu falei com ele tem uma semana isso. Diga aí, Eu não Fabrício. consigo arrumar o áudio. São duas questões, né, rapidinho. O vídeo está bem explicado, mas são duas questões. A primeira seria com a vinculação da taxa. A vinculação é com relação ao serviço, não com o que vai ser, para onde vai ser direcionado, né? Porque, por exemplo, custas judiciais. Você vai estar pagando custos para determinar algum serviço do judiciário, mas não quer dizer que esse valor vai ser revertido para determinar. Por exemplo, ele pode ser revertido para outra coisa. Você pagou R$ 6 de algumas custas. Ele não está vinculado com o serviço que você pagou para o judiciário promover a máquina. Você pode direcionar para outro tipo de atividade, não? Não, mas eu explico. E a outra pergunta? A outra pergunta é quanto à contribuição de melhoria. Por exemplo, a linha verde, que você deu de exemplo, foi uma obra estadual, federal e municipal, se não me engano, né? Estadual. Acho que teve. Tá, então foi estadual. A valorização do imóvel não seria a cargo da prefeitura. Como que seria essa divisão Estado, prefeitura, se fosse colocada em prática essa cobrança, entendeu? Isso, joia. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente tem que falar é a dúvida do Fabrício referente aí às taxas, né? E o Fabrício deu uma questão, trouxe aqui uma situação, que eu até falei lá, custos judiciais e emolumentos cartorários é considerado taxa. Inclusive, várias questões de prova de OAB pergunta isso. São taxas. E aí coloca lá, custos judiciais e emolumentos cartorários, eles são taxas, tá? A taxa é vinculada? Sim. O que você paga de taxa pressupõe, tá, Fabrício, que é o custo daquele serviço que você está tendo ali. Então, a taxa cartorarial, a taxa judiciária é aquele serviço de contrapartida que você está tendo ali do judiciário à sua disposição. É a mesma situação. Eu tenho que pagar a taxa de CRLV, que é Certificado de Registro de Licenciamento Veicular. A Lu tem uma BMW, eu tenho um Fusquinha, né? A Lu pagou lá R$10 mil de IPVA, eu paguei R$200 de IPVA, mas eu paguei R$70 de taxa de expedição do CRLV e a Lu também pagou R$70 de expedição do CRLV. Tem diferença do carro? Não. Quando eu pago uma taxa, eu estou pagando pelo serviço prestado. Ou seja, pelaquela contraprestação daquele serviço que está sendo feito à minha pessoa. Tá? Professor, mas é um absurdo cobrar R$70 para te dar um documentozinho do carro que agora nem dá direito, você só baixa na internet. Mas não necessariamente o custo do serviço é só te dar o papelzinho. Pode estar no cálculo dessa taxa todo o custo da máquina pública para manter esse tipo de serviço durante o período de um ano. Então, assim, o custo aí, como ele é mensurado, a definição e a criação de cada taxa que vai dispor isso. Mas a taxa tem, sim, essa característica de ser um tributo vinculado. Então, pressupõe que você está pagando ali sobre determinada coisa, ela é retornável a você e ela é colocada à sua disposição e ela está ali a seu favor, tá? Então, cuidado com essa situação aí da vinculação. Então, ela é, sim, um tributo vinculado. O segundo quesito, e a segunda pergunta que o Fabrício fez, é justamente a situação. E a contribuição de melhoria a depender da obra? Muito legal a pergunta, porque contribuição de melhoria ela pode ser instituída por qualquer ente, município, estado, governo federal, União ou Distrito Federal. E aí, ela vai ser instituída pelo poder que estiver executando determinada obra. Então, exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte faz uma revitalização numa praça pública e essa revitalização valoriza os imóveis. Ela poderia instaurar aí uma contribuição de melhoria? Sim. O governo de Minas Gerais faz aí a linha verde, que pegou Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa, Confins, etc.
Quem teria competência? O governo do Estado de Minas. Ah, professor, mas o governo do Estado de Minas recebeu uma verba do governo federal para isso. Aí vai depender de como que foi feito esse convênio, mas até onde eu sei, o governo do Estado que foi responsável por toda linha verde. Agora, vamos sonhar um pouco, né? O governo federal faz a duplicação da 381, resolve o problema da maior rodovia da morte do Brasil. Eu estou falando aí de mais de um estado sendo angariado, e aí eu estou falando que uma rodovia duplicada a nível federal teria competência aí o governo federal para instituir essa contribuição aí de melhoria. Então, vai depender da competência de cada órgão e por quem que está sendo feito, tá, Fabrício? Então, se aquela obra é encabeçada pelo município, ele que teria competência. Se é pelo Estado, ele que teria. Se é pela União, ela que teria também. Tá? O que não impede, tipo, a União faz uma obra pública a nível regional. Ela pode cobrar a instituição de melhoria? Sim. Se ela que está fazendo aquela obra e essa obra está resultando. O Rio Tames é muito legal o caso dele, que ele era tipo um Tietê 10 vezes piorado, mais ou menos em 1800 e pouco. E ele foi despoluído e se tornou um grande rio, onde voltou a ter uma vida social ao entorno do rio de tão bonito que ele era. E por isso que eles criaram a contribuição de melhoria, entendeu? Se me fala a memória, é na Inglaterra que fica, não é? Inglaterra? Então, assim, a história e o surgimento da contribuição de melhoria se dá por isso. Então, é a mesma coisa da gente sonhar aqui que o Rio Arrudas vai ser despoluído, né? Que, consequentemente, a Lagoa... Vamos pensar, a município de Belo Horizonte despolui a Lagoa da Pampulha. Olha que maravilha, ela volta a ser navegável e etc., para práticas de esporte, etc. e tal. O que vai acontecer com todos aqueles imóveis ao entorno dela? Vão mega valorizar. Então, eu poderia cobrar aí uma contribuição de melhoria por conta disso? Claro, tá? Mas na prática, infelizmente, não acontece. Fui claro? Nesse caso, por exemplo, da Pampulha, fez a revitalização da lagoa. Aí foi a prefeitura como colocar que ela cobrou a contribuição de melhoria. Não seria uma bitributação, porque provavelmente ela aumentaria também o IPTU, porque teve valorização do imóvel. Né? Beleza, super bacana isso. Ô, professor, na prática existe, o pessoal faz a contribuição de melhoria? Não, porque como eu respondi a pergunta da Lu, as questões políticas, econômicas e jurídicas inviabilizam a instituição de contribuição de melhoria. Então, o ente que faz a obra pública e aquele imóvel é valorizado, ele deixa de arrecadar? Não, ele arrecada de outra forma. Você mesmo já respondeu. Então, exemplo, os imóveis ali, vamos falar, ao entorno da linha verde, eles tinham um valor antes da linha verde e outro valor depois da linha verde. Né? E o que aconteceu com base nisso? Uma vez que foi feita uma obra pública, eles passaram a valer mais, consequentemente, a prefeitura foi lá e atualizou a base de cálculo e simplesmente o IPTU, que era cobrado sobre R$100 mil, passou a ser cobrado sobre R$120 mil. Então, de uma outra forma, o ente tributante ele consegue arrecadar alguma coisa também. Mas ele não aumentou o IPTU por conta da obra. Resultou uma valorização e ele atualizou a base de cálculo. Entendeu? Mas a sua indagação e a sua colocação tem toda a razão em todo sentido também. Obrigado. Professor, no caso do CRLV, por exemplo, que antes era impresso e tinha um custo para enviar para sua casa, eu pelo menos percebi que o valor se manteve, a despeito do escopo do serviço ter sido reduzido. E aí? E aí, você pode alegar que está errado o cálculo? Sim, mas aí a gente tem que pegar a taxa do CRLV, ver como que ela é calculada e se teve alguma modificação na composição. Às vezes eles podem alegar lá que o que eles gastavam para te mandar pelo correio, agora eles têm que pagar na nuvem e etc e tal. Entendeu? Uhum. Não estou advogando para o Estado, não. Só estou falando o que pode ser, né? O que é... mas ninguém fala isso. Não, o contribuinte mudou disso para disso. É igual quando a gente vai tirar passaporte, né?
aquela nota para tirar um documentozinho daquele. Ah, mas por quê? Ah, porque é um documento que vem da Casa do Papel da Moeda, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Caro, extremamente caro pelo que é. Mas é só o papel que eu estou pagando? Não, eu estou pagando um serviço de inteligência, um serviço que vai funcionar ali, que é destinado única e exclusivamente para emissão de passaporte. Não, tudo bem, mas por que que essa informação de por que que o valor se manteve, ela não é apresentada pra gente, né? Não é esclarecido. Na verdade, basta você entrar dentro Onde? da formação da taxa, julgar como que foi Ah, instituída a lei que vai cobrar a taxa e lá tem toda a entendi. composição. Super pra leigos, né? Exato, isso mesmo. Entendi. Tá? Mas é isso, nós temos que pensar aqui que é aquilo que eu falei com vocês nas nossas primeiras aulas, né? Às vezes a gente vira e fala assim, poxa, ninguém fala que a gente já nasce devendo físico e morre devendo físico. Não fala, é só entrar lá no site do Planalto e ver a dívida pública nossa. É claro que é para leigo, né? Infelizmente. Sim. Eu ia perguntar uma coisa que no seu material, professor, tem um negócio falando das falsas taxas. Falsas taxas é o que você comentou no vídeo, que o STF já até decidiu sobre isso, que é a questão de iluminação pública não ser taxa? Isso. Nesse Tá, caso da iluminação pública, foi considerado inconstitucional e eu constitucional. expliquei porque lá não aplicaria aí o princípio da O que divisibilidade. foi, Ana Luísa? Mas essa falsa taxa, ela é muito interessante e ela traz para a gente uma curiosidade muito legal, que é o seguinte: qual que é o grande problema dos municípios? O grande problema dos municípios se chama arrecadação. E nós já vimos que os municípios arrecadam muito pouco perto dos estados e perto da União. Primeiro, porque o único tributo que o município vai ter competência para fazer são os impostos, que são só aqueles três que a gente ainda vai estudar no semestre que vem, que é IPTU, ITBI e ISS, e as taxas municipais. Porque o município vai fazer contribuição de melhoria? Não, porque ele não vai conseguir aprovar, igual a gente acabou de explicar também na aula. E aí, o que ele vai fazer? Vamos supor que a Lu é prefeita de Pedro Leopoldo, chama o assessor jurídico dela, o procurador por ela nomeado, e fala assim, meu filho, tipo, a Lu vira para mim e fala, Eduardo, se vira e a gente tem que arrecadar mais para o município. E aí, tudo quanto é tipo de arrecadação sem ser tributária já existe, já está lá disposto, compensação ambiental, tudo que são as arrecadações originárias, mas ela fala agora eu quero que a gente arrume um novo tributo aqui para o município, né? E o que eu falo com a Lu? Uai, Lu, nós temos que asfaltar umas ruas aí, que inclusive vai até ser bacana para a sua reeleição, né? Então a gente podia fazer o recapeamento, ou então um asfaltamento aí de um bairro inteiro, abrir um novo bairro e tudo, e com base nisso, nesse bairro que a gente vai abrir e vai asfaltar tudo, a gente cria a taxa de calçamento, né? E essa taxa de calçamento, a gente divide o valor dela sobre aqueles proprietários daqueles lotes ali da rua, e eles vão pagar. Porque, olha, eu estou fazendo um serviço específico, né, que é justamente calçamento de rua, e estou dividindo sobre os proprietários da rua. E vamos asfaltar e deixar o bairro lindo e maravilhoso. E começamos a cobrar isso aí. E aí o Fabrício é um contribuinte que tem um lote e procura um advogado. O Caio, vai lá no Caio e falou, Caio, e aí, eu pago ou não pago isso que eles estão me cobrando? E aí, qual a opinião sua, de acordo com o que a gente aprendeu? É devida essa taxa de calçamento ou indevida? E aí, Lu? Tô meditando aqui, peraí. Eu tô lendo o conceito. É isso mesmo. Está no caminho. Tem a ver com o parágrafo único do artigo 77? Lê para mim. Que não pode ter base de cálculo fatos gerador idênticos aos que correspondem ao imposto?
A imposto? Mas não vai ter imposto sobre isso. O imposto Não, que a você gente tá. tem é o IPTU. É, não, Mas sim, vamos por causa falar, o disso. IPTU é sobre propriedade territorial urbana. E, na Não verdade, afeta. a base de cálculo vai ser sobre do IPTU, é o valor do imóvel. No caso aqui, eu estou cobrando a taxa, que é o serviço dividido com os donos dos imóveis da rua ali. Então, a base é diferente. Então, eu poderia criar essa taxa, mas essa taxa está certa ou está errada? Professor, a partir do momento que você nem pode utilizar o MEI-FI da forma que você deseja, sem precisar passar pela prefeitura, acho que não. Porque tem casos que a prefeitura pode mandar você tirar alguma coisa do seu meio-fio, ou então, por exemplo, nos estabelecimentos que se coloca mesa, você tem que, pode até aplicar alguma multa, algo do tipo. Tá, aí nós estamos falando, Caio, da taxa como poder de polícia. A taxa como poder de polícia, ela autoriza você fazer ou não, porque a taxa tem duas formas dela ser cobrada. A primeira é o poder de polícia. E o que é o poder de polícia? Isso aí que você acabou de falar. A possibilidade de você explorar ou não determinada situação, porque o ente público está ali permitindo ou não. Então, exemplo, esse pessoal que tem boteco, coloca mesinha no passeio, etc. e tal, eles podem, desde que eles tenham um alvará para utilizar espaço público, que eles pagam uma taxa específica para isso. Tá? Então, esse é o poder de polícia. O poder de polícia, ele outorga, ele te dá um direito de fazer ou não fazer determinada questão. Já outra situação da taxa é ela ser cobrada por um serviço público que é colocado à sua disposição. No caso, o meu exemplo, um serviço público de calçamento da rua, específico, olha a especificidade, calçar a rua, divisível. Divisível, eu consigo dividir o preço do calçamento pelas pessoas que moram na rua, ou posto à sua disposição de forma efetiva ou potencial. Essa taxa de calçamento, ela é legal ou ela é ilegal? Olha só, o Fabrício, que é cliente do Caio, é dono de um imóvel lá e está sendo cobrado dessa taxa de calçamento. E o Fabrício vira pé da vida e fala assim, ô Caio, poxa, eu estou sendo cobrado por uma taxa de calçamento, mas eu não estou nem lá nesse imóvel ainda. E aí? Mas tem a ver com aquela questão do potencial, do efetivo, então? É isso? Olha Tá. só, o Fabrício vai ser cobrado por uma taxa de calçamento, que é o custo do calçamento da rua dele dividido por todo mundo. Nossa, eu estou enganando vocês todos, porque eu estou falando que é um serviço específico, calçamento, e estou falando que ela é divisível. Ela é divisível por quê? Porque eu estou dividindo o custo de calçamento para todo mundo que tem imóvel na rua. Mas está certo isso? Não, porque eu vou calçar a rua e não vai ser só vocês, moradores dessa rua, que vão usar essa rua calçada. Esse calçamento vai beneficiar o todo. Lembra da questão da energia elétrica, da taxa de iluminação pública? Uai, e se a outra pessoa usa a iluminação pública, por que ela não paga? É a mesma coisa. Uai, se o fulano passa aqui na rua e a rua não tem imóvel, não tem nada, por que ele não vai pagar? Então, você não tem como definir quem realmente está usufruindo desse serviço público. Então, na verdade, essa falsa taxa, se você analisar no conceito bacana, no sentido bacana da coisa, essa falsa taxa ela teria que ser cobrada não como taxa, e sim como uma contribuição de melhoria, porque foi feito um calçamento na rua que valorizou os imóveis. Então, aí eu posso cobrar daquelas pessoas beneficiadas essa valorização imobiliária. Então, existem várias discussões que chegaram ou no Supremo ou no STJ, que são as famosas falsas taxas. As pessoas deveriam instituir contribuições de melhoria, mas porque não conseguem instituir na efetividade legal a contribuição de melhoria, elas vão lá e chamam aquilo ali, instituem como se taxa fosse. E aí, quando você analisa o conceito legal de taxa, você vai ver que não tem um desses requisitos, os quais eu expliquei para vocês, que é o grande exemplo, a falsa taxa aí, que é o calçamento de rua. Utilizado muito isso pelos municípios no interior.
Ô, professor, Oi, Elza. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E esse negócio de taxa de esgoto, por exemplo, assim, A a taxa minha de conta é assim, esgoto, ó. ela é legal, ela é devida e ela é constitucional, inclusive tem súmula já, que no nosso material estão as súmulas lá, todas escritas que ela é devida. Tá? Por mais que tenha essa discussão de divisibilidade e tudo, o Supremo já sumulou entendendo. Taxa de coleta e remoção de lixo é legal, taxa de esgoto é legal. Tá ok? O que a gente teve agora de novo no estado de Minas Gerais é porque aí já não é tão somente a taxa, tá? Porque nós temos duas coisas na nossa conta de água. A gente paga pela água que a gente usa e a água que a gente joga fora. Então, essa água que a gente joga fora é um esgoto. Aí teve uma discussão judicial mostrando que este esgoto tem que ser cobrado diferente da água que a gente usufrui. E aí a CEMIG perdeu essa ação milionária na justiça. Mas não é tributo neste caso. Mas neste caso é assim, professor. Por exemplo, uma conta de água é R$100. Aí cobra lá 50 reais é pela água que você gastou e 50 reais é a taxa de esgoto. Eu achei isso um absurdo. Só que hoje esses 50 reais não é pau a pau igual era, 50 e 50. Já mudou isso também. Tá? Oi? Pode falar, Elza. Professor, a internet caiu e eu não ouvi. Tá, sem problemas. Agora voltou. Eu repito aqui, Elza. Na verdade, a taxa de esgoto ela já está sumulada pelo Supremo e ela é considerada constitucional e devida. Tá? O que eu estava explicando é que houve uma ação contra a concessionária que explora o serviço de abastecimento de água, que antes a gente pagava o mesmo valor pela água e pelo esgoto, e agora a gente paga um valor diferenciado entre um e outro. Tá ok? Não estou te perguntando isso, eu estou te perguntando isso porque eu pago o mesmo valor. Isso não mudou na minha conta, né? Pode conferir e, se você quiser, depois eu te mando essa matéria. Me cobra aqui no WhatsApp da turma que eu te mando essa matéria. Tá. Tá? Muito obrigada, professor. As ordens. Mais alguém, gente? Fica à vontade. Vamos, turma. Professor, o que é isso aqui? Taxa de construção de pavimento, que você colocou nesse contexto de falsas taxas. Eu até tentei achar no Google. Seria uma taxa de calçamento. Ah, é a mesma coisa? Mesma coisa. Então tá. Tá? Seria nesse sentido. Tá joia? Seria a mesma coisa aí da taxa de calçamento. Vou mandar aqui para vocês agora, ó. Tributário. Tributário 1 noite. Foi. A matéria aí da Copasa. Mais alguma dúvida, turma? Obrigada. Então não, professor. Com relação a... Desculpa, Caio, por favor. Pode falar, Fabrício. Não, Fabrício, pode falar. Eu ia falar que para mim tá tranquilo. Não é só a taxa de custeio de iluminação pública que o STF declarou inconstitucional, ela se transformou numa contribuição. É um tributo? Isso. Contribuição é um outro tributo que a gente vai aprender na próxima aula. Qual que é a diferença? A taxa ela é vinculada. Você paga aquilo para aquele serviço específico e você sabe por que e quanto que você está pagando para o seu serviço. Ou seja, ela é específica, iluminação, mas ela não era divisível. Eu vou na rua, uso. Eu não vou, não uso. Como é que eu pago ou não pago? Então, ela era cobrada de uma forma igual para todo mundo, sem saber quem que usava realmente o quê. Então, o critério da divisibilidade foi considerado inconstitucional na taxa de iluminação pública. Professor, mudou só o nome? Não, pelo amor de Deus. Agora a gente estuda direito tributário, a gente não pode falar que mudou só o nome.
A conceituação de tributo taxa de iluminação pública está errada, porque não guarda os requisitos formais de taxa. E, com base nisso, houve uma emenda constitucional onde foi adicionado o artigo 149-A da Constituição, que possibilitou aos municípios instituírem a contribuição de custeio de iluminação pública. Essa é a diferença, e isso a gente fala também na próxima aula. Tranquilo? Contribuição é diferente de taxa. Igual eu falei, que taxa difere de imposto, que difere de contribuição de melhoria. Então, cada tributo tem a sua definição legal. Tranquilo. Ok, turma? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Então, um beijo para vocês, boa semana. Precisarem, estou à disposição. Só me chamarem. Tá bom? Igualmente. Um beijão. Professor, Beijo. Diga, pode falar. Se cair, A eu aula mando da- outro link. não, a aula da manhã que você mandou no YouTube é a mesma matéria, né? Isso, mesma coisa. Beleza. Tá joia? Tá joia. Um abraço, Ô, turma. professor, Oi. a VA, a nota da VA, o que vai liberar? Ah, calma, deixa eu corrigir essa semana, se Deus quiser. Não preocupa não. Ah,